Sétimo ano, matemática, professor Paulo César. Equação de primeiro grau. É toda sentença aberta, redutível e equivalente a ax mais b igual a zero, com a diferente, com a pertencente aos reais e b pertencente aos reais. Ou seja, a e b são números que pertencem ao conjunto dos números reais, que são aqui todos os números, pode ser positivo, negativo, dentro de raiz, e com a diferente de zero. Porque se o a for igual a zero, essa parte some e eu só vou ter um número, né? Então, uma equação do primeiro grau, nós vamos ter uma, olha lá, e x representa uma variável que não conhecemos, incógnita. Então, toda equação do primeiro grau, nós vamos ter um número com uma incógnita, que neste caso aqui é x, e um número sozinho. E nós vamos dizer que é igual a zero ou igual a outro número. Então, a incógnita é o valor que precisamos achar para encontrar a solução para a equação. A variável que não conhecemos, incógnita, costumamos representá-la na equação pelas letras x, y e z. Numa equação do primeiro grau, o expoente da incógnita é sempre 1. Olha só, por exemplo aqui, x menos 3 igual a zero. Então, eu posso observar que o expoente da minha incógnita aqui, que neste caso é x, vai ser 1, porque não apareceu. Se não aparece, a gente tem que saber que é 1. E aí, eu tenho que descobrir qual o número que subtraído de 3 é igual a zero. Se nós fizermos um esforço aí no raciocínio, nós vamos ver que qual seria esse número? 3. Porque 3 menos 3 é igual a zero. Então, eu disse aqui, x é igual a 3. Mas, por enquanto, nós não estamos utilizando o raciocínio matemático. Nós estamos indo pela lógica. Um número que subtraído de 3 é zero, é o 3. Se eu perguntar assim para vocês, um número que somado com 2 é igual a 7. Vocês vão fazer um esforço e vão dizer assim para mim, x é igual a 5. Um número que subtraído de 8 é igual a 15. Por exemplo, o que vocês vão pensar? Vão fazer um esforço matemático e vão dizer, esse número é 23. Então, mas nós, por enquanto, não estamos fazendo um raciocínio matemático. Nós estamos fazendo raciocínio lógico. Agora que vocês vão aprender a equação do primeiro grau, vocês vão aprender a fazer um raciocínio matemático. Vamos lá. Então, só para concluir, a letra x na equação é denominada variável da equação, ou incógnita, tanto faz. Eu posso dizer que x é uma variável ou x é uma incógnita. Enquanto que o número 3 é chamado de solução da equação, conjunto verdade ou raiz. Então eu posso dizer que é a solução, que é o conjunto verdade ou que é a raiz. Na equação acima, o que está antes da igualdade é chamado de primeiro membro. E o que está do lado direito é chamado de segundo membro da equação. Ó, vamos recordar. Eu tinha assim, ó, x menos 3 é igual a zero. O que está antes do sinal de igual é o que eu chamo de primeiro membro. O que está depois do sinal de igual, segundo membro. É isso que eu estou dizendo aqui. Como resolver uma equação de primeiro grau? Para resolver uma equação do primeiro grau, deve-se levar em consideração que, ao mudarmos as variáveis ou incógnitas e os valores numéricos de posição na equação, a igualdade deve continuar sendo verdadeira.
Também devemos ficar atento com o sinal de cada variável ou valor numérico, pois, para que a igualdade continue valendo, devemos inverter o sinal ao mudar de lado na equação, apenas quando se trata de uma adição ou subtração. Dessa forma, uma multiplicação passa para o outro lado dividindo, uma divisão passa multiplicando, uma subtração passa somando e uma soma passa subtraindo. Então, se no primeiro membro nós tivermos mais e eu precisar passar para o segundo membro, ele vai passar para lá menos. Se eu estiver subtraindo no primeiro membro e eu tiver que passar para o segundo membro, ele vai passar mais. Se eu estiver multiplicando no primeiro membro e precisar passar para o segundo membro, ele vai passar dividindo. Se eu estiver dividindo no primeiro e tiver que passar para o segundo membro, ele vai passar multiplicando. Sempre a operação inversa. Mas, muita calma, vamos lá. Por exemplo aqui, x mais 4 é igual a 0. Então, seguindo aquele raciocínio, para determinar a equação, está aqui, x mais 4 é igual a 0. Qual o objetivo dela? Eu determinar o valor de x. Para eu determinar o valor do x, o x tem que ficar sozinho no primeiro membro, ou seja, ó, antes do sinal de igual. O que vem depois do sinal de igual é segundo membro. Então, para eu determinar o valor do x, o x tem que ficar sozinho no primeiro membro. Para que o x fique sozinho no primeiro membro, o 4 tem que passar para o segundo. Só que o que eu falei lá atrás para vocês, se algum número ou letra tiver que mudar de membro, ele muda o sinal. Então, aqui eu tenho mais 4. Se eu mudar de membro, eu vou passar para lá menos 4. Então, é mais, passa para o outro lado menos. Então, x é igual a menos 4. E aqui está a resposta da equação. Da mesma forma aqui, 5 mais x é igual a 8. Então, aqui eu tenho o primeiro membro e aqui eu tenho o segundo membro. Para resolver a equação, o x tem que ficar sozinho no primeiro membro. Para que o x fique sozinho no primeiro membro, o 5 tem que mudar de membro. Ele tem que ir para o segundo membro. Se o 5 passar para o segundo membro, olha o que vai acontecer. O x fica sozinho, que é o que eu quero. Então, eu tenho aqui mais 5. Não tem sinal na frente, é mais. Se eu mudar para lá, ele vai passar para lá o quê? Menos. Então, vai ficar assim, x é igual a 8 menos 5. X é igual a 3. E esta é a resposta. Agora, veja bem, eu tenho 5x menos 20 igual a 0. Eu quero calcular o x. Para calcular o x tem que ficar sozinho. Para que o x fique sozinho, o 20 tem que mudar de membro e depois o 5 muda de membro. Então, vamos lá. Está menos 20. Se eu mudar ele de membro, ele vai ficar mais 20. Então, 5x é igual a mais 20. Agora, quem vai mudar? O 5. Só que quando estiver junto assim, ele está multiplicando. E ele passa para o segundo membro dividindo. Então, x é 20 dividido por 5. X é igual a 4. Então, essa é a resposta. 3x menos 9 é igual a 0. Quero calcular o valor do x. Para calcular o valor do x, o 9 muda de membro e depois o 3 muda de membro. Então, vamos mudar o 9. Está menos 9 no primeiro, ele muda para o segundo, mais 9. Então, 3x é igual a mais 9. Agora, o 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x é igual a 9 dividido por 3. X é igual a 3. 4 mais x é igual a 7. Quero calcular o valor de x. Quem vai mudar de membro? O 4. Qual o sinal desse 4? Mais, ele passa para o outro lado, menos. Então, x é 7 menos 4. X é igual a 3. Conclusão. Podemos dizer que estas equações são equivalentes. Outros exemplos.
Então, nós vamos começar a fazer agora uma equação do primeiro grau com um pouco mais de recursos. Por exemplo, eu tenho aqui 3x menos 12 está no primeiro membro e 7 mais x está no segundo membro. Na equação acima, o que está antes da igualdade é chamado de primeiro membro. E o que está do lado direito é chamado de segundo membro da equação. Então, se eu tenho aqui, ó, olha ela aqui. 3x menos 12 é igual a 7 mais x. Qual observação eu tenho que fazer? Quem tem x fica no primeiro membro. Quem não tem x passa para o segundo membro. Então, 3x fica no primeiro. E este x aqui também tem que estar no primeiro, mas ele está no segundo. Então, mais x, ele vai mudar de membro, ele vem para cá, menos x. E no segundo membro, quem não tem x? Eu já tenho 7, então eu copio. E agora eu vou passar esse 12 para o segundo membro. Está menos 12, passa para cá, mais 12. Então, 3x menos 1x, 2x. 7 mais 12, 19. O 2 agora está multiplicando, ele passa para o segundo membro, dividindo. Então, x é 19 meios. 19 meios não é um número exato, então eu posso deixar representada a resposta com um número na forma de fração. Letra B. X menos 5, que é igual a menos 2x mais 22. Então, como eu havia dito, quem tem x fica no primeiro membro. Quem não tem, passa para o segundo. Então, x já está, permanece. Quem vai ter que ficar aqui no primeiro membro? Esse menos 2x. Só que ele está no segundo, então ele vai passar para o primeiro. Ele está menos 2x, ele vem para cá, mais 2x, que é igual. Quem fica no segundo membro? Quem não tem x. Então, eu já tenho lá no segundo membro 22, então eu copio. E quem vai mudar? O menos 5. Tá? Menos 5, passa para cá, mais 5. 1x mais 2x, 3x, que é igual a 22 mais 5, 27. Então, o 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x é 27 dividido por 3. X é igual a 9. 3x mais 2 é igual a x mais 1. Quem tem x fica no primeiro. Quem não tem, passa para o segundo. Então, 3x menos x, que é igual a 1, está mais 2. Passa para o outro lado, menos 2. 3x menos 1x, 2x. 1 menos 2. Tenho 1, devo 2. Pago, fico devendo 1. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, menos 1 sobre 2. 6x mais 3, que é igual a 4x mais 5. Quem tem x fica no primeiro, quem não tem passa para o segundo. Então, 6x já está, continua. O 4x está no segundo membro, tem que vir para o primeiro. Está mais 4x, vem para cá, menos 4x. Não pode deixar de mudar o sinal, que é igual a mais 5, que já está, ele continua, e o mais 3, que agora passa para o segundo membro, o quê? Menos 3. Agora, 6x menos 4x, 2x. 5 menos 3 também é 2. Então, o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x é igual a 2 dividido por 2. Então, x é igual a 1. Veja na prática como resolver essa equação do primeiro grau com parênteses e o valor de x. Muito bem. Eu tenho aqui uma equação, só que agora começou a aparecer parênteses. Então, para eu resolver, eu vou ter que aplicar uma propriedade da multiplicação chamada distributiva. Então, x... Agora, olha só, esse menos 2, quando ele está na frente do parênteses assim, significa que ele está multiplicando o x e multiplicando 1. Então, menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes mais 1, menos com mais, menos. 2 vezes 1, 2, que é igual a menos 3.
Agora eu vou continuar a fazer o que eu estava fazendo. Quem tem x fica no primeiro membro, quem não tem passa para o segundo. Então vai ficar assim, x menos 2x, que é igual a menos 3, e esse menos 2 tem que mudar de membro. Ele vai para lá, mais 2. Agora o que eu tenho aqui? Eu tenho 1x e devo 2x. Então eu devo 1x, que é igual a menos 3 mais 2. Eu devo 3, tenho 2. Eu pago, eu fico devendo 1. Observem que agora a resposta, ela apareceu e eu tenho um sinal negativo na frente dela. Toda vez que acontecer isso, eu vou ter que proceder da seguinte forma. Vou multiplicar tudo por menos 1. Quando eu faço isso daqui, eu mudo o sinal dos dois lados. Então está menos x, vai ficar mais x. Está menos 1, vai ficar mais 1. Ó. Menos com menos, mais x vezes 1, x. Menos com menos, mais 1 vezes 1, 1. Então, x é igual a 1. Aqui, 10 menos 8x menos 2, que é igual a 5x mais 2 menos 4x mais 1. Vejam que não apareceu nenhum número aqui, só tem um sinal, mas não tem um número na frente do parênteses. Quando acontecer isso, vocês têm que lembrar que o número que está aqui escondido é o 1. Então, como que vai ficar? 10, aí, olha lá, menos 1 vezes 8x, menos 8x. Menos 1 vezes menos 2, menos com menos, mais 1 vezes 2, 2, que é igual a 5x. E agora aqui o 2 que multiplica o menos 4x e que multiplica o 1. Então, mais com menos, menos. 2 vezes 4x, 8x. Mais com mais 2 vezes 1, 2. Então, chegamos na equação e que nós vamos ter que organizar. Como? Quem tem x fica no primeiro membro, quem não tem passa para o segundo. Então, menos 8x, menos 5x, que está no segundo membro, vem para o primeiro, mais 8x, que está no segundo membro e vem para o primeiro. Isso vai ser igual a 2. Tá mais 10, vem para cá, menos 10. Tá mais 2, vem para cá, menos 2. Então, vamos ver agora. Menos 8x, menos 5x. Eu devo 8, devo 5. Então, eu devo 13. Devo 13, tenho 8. Então, eu devo 5x. Então, menos 5x. Agora, mais 2, menos 10. Eu tenho 2 e eu devo 10. Então, eu devo 8. Devo 8, devo 2. Devo 10. Como aqui apareceu um número negativo na frente do x, eu tenho que multiplicar por menos 1. Está menos 5x, vai ficar mais 5x. Está menos 10, vai ficar mais 10. O 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x é igual a 10 dividido por 5, 2.